pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, assim, hoje a gente vai dar seguimento aos movimentos sociais no Brasil, tá? Então, a última videoaula que a gente gravou foi sobre dois movimentos, né, já dentro do período republicano, que é o movimento do Contestado e também o movimento de Canudos, tá? Hoje, assim como nas demais aulas, aliás, nós vamos falar sobre o período republicano, porque a gente ainda vive nele. Então, dentro desse período, estarão divididos vários outros movimentos sociais. Tá? Eu vou colocar aqui para apresentar a tela. Hoje a gente vai falar sobre alguns movimentos sociais rurais. Tá? Dentro do slide que eu trouxe para vocês, eu trabalho com 3 movimentos sociais rurais. As ligas camponesas, tá? Então, que são movimentos, né, de ações populares, então, que qual é o objetivo dele? Eles querem denunciar a situação das pessoas que moram no campo e as suas condições precárias. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala em ligas camponesas, então, que é um movimento social, eu até não tenho visto falar tanto assim, sobre as ligas camponesas, mas é um movimento rural histórico, assim, né? Se não me engano, surgiu no contexto da ditadura militar, né, na década de 60, 70, ali. O objetivo deles também é a reforma agrária. Tá? Geralmente, na verdade, né, os movimentos rurais, eles propõem, né, a reforma agrária porque é um jeito de talvez diminuir as desigualdades, né? Então, as ligas camponesas, por meio de ações populares, denunciavam as situações precárias dos moradores do campo, bem como a estrutura da propriedade rural do Brasil, e propunham também a reforma agrária. Outro movimento muito conhecido, né, outro movimento muito conhecido também é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, que é o MST. Então, é um movimento que também nos últimos anos a gente tem visto pouca atuação, né? Eu até comento na sala de aula, alguns anos atrás, quando passava, por exemplo, por algumas rodovias, tu via os assentamentos, né? Eram grandes assentamentos, e eles ficavam andando muitas vezes pelas rodovias, eu acredito como uma forma de ação para dar visibilidade, né, para chamar a questão da reforma agrária, entre outras coisas. Eu não acredito que todo mundo tenha sido assentado, tenha ganhado um pedaço de terra, né, mas eu sei que muitas famílias conseguiram. Tá? Então, desde a ditadura militar, esse movimento ele questionava a situação da terra no Brasil. Então, qual é a forma de atuação deles? Eles vão lá, ocupam as terras improdutivas, né, como uma forma de opressão pela reforma agrária, como uma forma de pedir a reforma agrária. Tá? Eles também reivindicam financiamento e assistência técnica, ou seja, depois que eles conseguem terra, né, e a gente não está falando assim de grandes extensões de terra, né? Geralmente é um pedacinho de terra para a pessoa poder sobreviver, né? Já que são pessoas muitas vezes que já elas têm uma vida no campo, é o que elas sabem fazer, elas não querem ir para grandes cidades, né? Para os centros urbanos, então elas ganham um pedacinho de terra e elas também querem plantar esse pedacinho de terra para poder se manter, para não precisar mais da ajuda do governo. Né? Mas daí o que acontece? Para você plantar, você precisa muitas vezes de financiamento para comprar sementes, para comprar os insumos para poder fazer a plantação. E também uma assistência técnica para fazer essa plantação ela dê certo, porque muitas vezes tem pragas, tem uma série de coisas no campo que inviabilizam que o produto final seja bom. Muitas vezes, então, as pessoas realmente precisam, né, de uma assistência técnica. O que é muito comum, né, entre o pessoal do campo, que é a questão do financiamento, né, busca financiamento com juros diferenciados para quem mora no campo, enfim, né, porque as pessoas entendem que o homem do campo ele precisa ter
como plantar, ele precisa ter como, né, fazer o negócio dele acontecer, até porque nós da cidade, nós não sobreviveríamos se não tivesse o homem do campo. Então, essa assistência técnica, muitas vezes, outra coisa muito importante em relação ao MST, eles também reivindicam que as escolas sejam próximas aos assentamentos, lá onde eles foram assentados, né, onde eles ganharam esse pedacinho de terra, para que eles possam se fixar no campo e aquela criança, aquele adolescente, ele não precise sair, pelo menos ali na educação básica, ele não precisa sair do contexto ali do campo, né? Quem sabe futuramente vindo a fazer uma faculdade, alguma coisa, mas retornando, né, para que a família ainda consiga trabalhar no campo. Tá? Outra coisa, outro movimento seria o movimento dos atingidos pelas barragens, que é o MAB. Né? Eu sempre comento na sala de aula que, ao contrário do que a gente sabe ou imagina, o MAB ele não surgiu ali em 2015 com o rompimento da barragem Mariana e nem de Brumadinho, né? Então, as questões que envolvem ali o MAB, elas já vêm de algum tempo atrás, né? Então, a gente vai ver que é um movimento que se organiza no fim da década de 70, né? Quando começaram a ser construídas as grandes usinas hidrelétricas em várias regiões do país, para dar lugar à construção de barragem. Então, algumas famílias tiveram que sair do lugar onde elas estavam. Né? O Estado foi lá e disse, não, a gente vai alocar vocês em outro lugar, a gente vai pagar o quanto vale o terreno. E muitas vezes esses terrenos têm uma história, né, familiar e tudo mais. E essas famílias, algumas delas nunca receberam essas indenizações. Então, por conta das coisas que acontecem também ao redor das barragens, né, até onde eu sei, aliás, eu não sei dizer ao certo, mas eu acredito que a vida modifica depois que tem essas barragens. Eu não sei se a água tem a mesma qualidade, como é que funciona, a questão de se manter, por exemplo, a pescaria, enfim, tá? Mas com certeza deve causar uma modificação. Então, essas famílias, elas foram expulsas das suas terras, das suas casas, e a luta delas, então, é reivindicando a indenização dessas famílias, como acontece hoje, por exemplo, com o pessoal de Mariana e Brumadinho, né? A gente sabe que ninguém foi julgado, ninguém foi condenado, aliás, por esses crimes, pelas mortes, pelo que aconteceu, e a gente sabe também que é responsabilidade de alguém, é de alguém. Então, né? Então, muitas vezes o movimento social ele se organiza nesse sentido, né? De tentar fazer com que a lei, inclusive, seja cumprida. Porque geralmente a lei é cumprida, né, para aquele que não tem condições de pagar um bom advogado. Então, essas empresas são gigantes, são enormes, e elas não respondem criminalmente, né? Fica a questão. Bom, depois a gente também vai ter os movimentos sociais urbanos, tá? A gente viu, então, sobre os movimentos sociais rurais, agora nós temos urbanos. Tem alguns movimentos que são conhecidos, outros movimentos que chamam a atenção. O primeiro deles... a gente tem que rir. Gente, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, milhares de habitantes tomaram as ruas em violentos protestos, violentos conflitos com a polícia, né, revoltados pela obrigatoriedade de se submeter à vacinação. Eu acho é pouco. Alguma semelhança, né, com o que tem acontecido hoje em dia? Não vou nem comentar. Movimento contra o custo de vida, que é o MCV. Então, pessoal, na década de 70,
mais precisamente em 73, na cidade de São Paulo, surgiu esse movimento por causa da alta dos alimentos. Então, na verdade, de lá para cá, né, a gente teve um período, assim, sobretudo na década de 80, uma inflação muito grande. Né? Então, eu até teria que pesquisar, não lembro se esse movimento ainda existe, porque se ele não existe, né, ele deveria ser retomado. Porque vocês já foram no mercado? Já fizeram compras hoje? Né? Gente, você vai no mercado com, sei lá, R$ 200, você sai com 2, 3 sacolinhas no mercado. Tá pela hora da morte. Quem ainda tá comendo carne, dá graças a Deus. Lá em casa faz tempo. Bom, meu sonho era virar vegetariana mesmo. Vamos lá. Também temos o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tá? Que é o MTST. Então, esse movimento ele surgiu em 1977, da necessidade de organizar a reforma urbana e garantir a moradia de todos os cidadãos que ocupam edifícios abandonados. Então, o que acontece? Né? Esse pessoal que compõe esse movimento se organiza, o que eles fazem? Eles vão lá, eles invadem, né? Eles ocupam edifícios abandonados. Edifícios muitas vezes bem localizados, porque essa é a questão, né? Às vezes, principalmente nos grandes centros urbanos, vou pegar São Paulo, uma cidade enorme, né? Às vezes a pessoa ela tem condições de pagar um aluguel num lugar que, sei lá, num bairro que fica 2 horas do centro da cidade. Claro que, mas quantos centros da cidade tem, né? O São Paulo deve ter inúmeros, não é que nem aqui em Aranguá, enfim, que tem ali o calçadão, então eles, eu vou no centro. A gente está falando de uma cidade que tem 3 regiões metropolitanas, então o troço é gigantesco. Para você ir de um bairro para o outro, às vezes é quase como viajar de uma cidade para outra. Então, tem lugares que você vai que demora 2 horas para ir. E às vezes a pessoa não quer te entregar, porque quantos ônibus você tem que pegar? Quantos metrôs você tem que pegar? Né? Sem falar que às vezes a pessoa está numa situação com a família, não tem condições, e talvez esse movimento se torne, né, uma forma da pessoa conseguir, né, não estou justificando, mas eu acredito que deva ser assim, né? A pessoa conseguir se manter, então ela vai ocupar esses edifícios abandonados, né? Infelizmente, alguns edifícios estão abandonados por razões técnicas, né? Ou seja, tem risco de desabamento, etc. Ou simplesmente porque, né, que nem alguns anos atrás aconteceu um incêndio num prédio, que era um prédio abandonado da Polícia Federal. Prédio bem localizado e tal, daí acabou pegando fogo e o prédio desabou. Inclusive foi filmada a morte de um morador que estava tentando salvar outros. Assim, né? Mas enfim, essa as questões que envolvem o movimento dos trabalhadores sem teto. Tá? Então, são trabalhadores que querem morar próximo aos grandes centros da cidade, para que eles consigam ter mais oportunidades, né? E talvez acredito eu que isso não é uma coisa definitiva. Muitas pessoas que se veem numa situação são obrigadas, durante um tempo, infelizmente, a ter que partir para esse tipo de ação. Tá? Nós temos também os movimentos sociais contra as discriminações. Tá? Então, temos o movimento negro, que é um movimento amplamente conhecido, né? Então, aqui no Brasil, ele vai surgir por volta de 1930, acompanhando também, né, o movimento negro, que teve respaldo, que começou a ficar conhecido também no cenário internacional, né, por volta dessa época. Então, com uma diversidade enorme de organizações, o movimento negro defende, entre outras medidas, o desenvolvimento de políticas de reconhecimento de diferenças raciais e culturais, de combate à discriminação, de afirmação dos direitos civis e também de ações afirmativas. Tá? O movimento das mulheres. Tá? Aqui no Brasil, esse movimento, então, é datado de 1918.
Então, no Brasil, esse movimento seguiu os passos do movimento feminista internacional. E qual era a luta delas? Então, elas lutavam, né, pelo voto, pela escolha do domicílio e pelo trabalho sem autorização do marido. Nos anos 30, estavam presentes em greves e pela luta do acesso à educação. E muitas mulheres não eram incentivadas ao estudo porque elas eram preparadas para cuidar do lar. Tá? Lembrando que em 1934, na terceira Constituição do Brasil, ou 1932, vou ficar ligando para vocês, então acho que foi 34. Tá? Na terceira Revolução do Brasil, durante o governo Vargas, as mulheres então conseguiram o direito ao voto. Tá? Mas a gente assim, né, a gente tem coisas absurdas, né? Por exemplo, trabalho sem autorização do marido. Mas a gente sabe que antigamente era assim, que bom que não é mais, né? Quer dizer, para algumas mulheres, né? Também temos o movimento LGBT, movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, cujo objetivo é lutar contra a discriminação e conquistar direitos políticos e civis. Também lutam para desvincular a homossexualidade da condição de doença e também a AIDS ao homossexualismo, tá? A outra parte tem mais uma frase aqui que agora eu não lembro, tá? Porque essa imagem aqui desconfigurou e apagou, tá? Mas então o movimento LGBT, né, eles estão em busca desses direitos sociais, políticos e civis, né? Às vezes, muitas vezes envolve a questão do casamento, adoção, os transgêneros, né, poderem se candidatar com o nome que escolheram, né, coisas que não aconteciam antes, não serem discriminados por essa escolha, né. E também uma questão muito importante é que sejam desvinculados da questão da AIDS, né. Tem até um filme que eu assisti alguns anos atrás, se eu não me engano, o nome do filme era Coração de Vidro, tá? Falava justamente, né, como quando surgiu a doença, como ela era vinculada estritamente aos homossexuais. E, enfim, o filme trata disso, é um filme interessante, né? Quem gosta do tema, se quiser assistir, tá? É bem bacana, com atores, um elenco, assim, de primeira. Certo, pessoal? Então, hoje eu vou ficar por aqui. A gente segue o conteúdo nas próximas aulas, tá? Um grande abraço para vocês e até mais.